Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Jesus, vivendo o momento da crucificação, diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A personificação de Cristo é o perdão, a certeza de que encontrar com Ele é a certeza de obter perdão para os pecados, para a vida e para viver o melhor projeto de Deus para o ser humano, a salvação. É assim que os encontros com Jesus sempre acontecem. Todos aqueles que chegam a Ele, vivendo situações de pecado, encontram perdão. E é dessa maneira que o Senhor também quer fazer parte da sua vida. O perdão da cruz é o perdão que o Senhor ainda tem para aquele que aproximar o coração dele. Seria de fundamental importância que você, que precisa conhecer o Senhor como único e suficiente Salvador da sua vida, experimente o perdão que Ele pode e deseja te dar. Perdão que transforma a vida, perdão que reaproxima a criatura do Criador e o perdão que o Senhor Jesus conseguiu morrendo na cruz do Calvário. Receba o perdão de Jesus sobre o seu coração. Receba o perdão que vai restaurar você a condição de estar nos braços do Pai. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. É assim que o Senhor Jesus participa do momento mais difícil da sua vida. É assim que Ele transforma aquele momento de dor num momento de alegria para todo aquele que nele crê. Receba o Senhor como único e suficiente Salvador no seu coração. O perdão do Senhor está à sua disposição a partir do momento em que o seu coração estiver aberto para recebê-lo como Salvador. Pai, perdoa-lhes. Esse perdão está à sua disposição. Deus te abençoe. Graça e paz, meus irmãos. Com muita alegria que estou aqui para compartilhar com os irmãos acerca da segunda palavra de Jesus na cruz. E essa palavra ela se encontra no texto de Lucas, capítulo de número 23, a partir do versículo 39, quando conta a história de Jesus entre os dois malfeitores. O texto diz o seguinte, que um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Queridos, é importante observarmos alguns detalhes importantes aqui. E o detalhe mais importante é que Jesus se encontra entre dois malfeitores que demonstram comportamentos totalmente diferentes. O primeiro deles blasfema contra o Senhor, desafia o Senhor e diz: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Aqui ele demonstra uma descrença total, uma falta de confiança daquilo que Jesus poderia fazer e o tenta, duvida. Ao contrário disso, o outro, ele reconhece a sua pequenez, ele reconhece o seu estado, ele reconhece a sua condição de pecador e repreende o outro e diz: Nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença? Porque nós estamos aqui como consequência dos nossos próprios atos. Estamos aqui porque merecemos, mas este nenhum mal fez. Esse homem então ele se volta para Jesus e diz: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Esse homem, ao observar a injustiça que está sendo cometida com aquele que mal nenhum fez, ele olha para si mesmo e ele vê o quão pecador ele é, o quanto carente ele é, e ele clama a Jesus para que Jesus se lembrasse dele.
Ele olha para si, ele reconhece os seus pecados, ele reconhece os seus atos. Por tantos anos, ter feito mal a outras pessoas. Mas a resposta de Jesus, ela traz uma coisa maravilhosa, que Jesus olha para ele e diz: em verdade digo que hoje estarás comigo no paraíso. Por certo, aquele homem não merecia tal resposta. Por certo, aquele homem não merecia tamanha dádiva vinda da parte do Senhor. E por isso nós aprendemos 3 lições que são importantíssimas na história desse homem e no ato que Jesus faz diante dele. A primeira coisa que nós aprendemos é que a salvação é de graça. A salvação, ela é o favor imerecido de Deus que nos alcança diante da ira merecida. Por certo, aquele homem merecia aquele tipo de morte. Por certo, os seus atos indicavam que era justo ele estar naquela condição. Mas Jesus lhe oferece a sua graça e o salva. A segunda coisa que a gente aprende é que a salvação, ela é imediata. Quando um coração se arrepende diante do Senhor, quando um coração reconhece o seu pecado e a sua pequenez e ao mesmo tempo reconhece a grandiosidade de Jesus e responde com fé, a salvação lhe alcança. Observe que Jesus diz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A salvação não é um processo que vai sendo alcançado. A salvação não é algo que vai acontecer no purgatório. A salvação não é algo que vai acontecer em outras vidas, como acreditam aqueles que defendem a reencarnação. Não. A salvação, ela acontece quando alguém se quebranta diante do Senhor, se arrepende dos seus pecados e responde a Cristo com fé em seu coração. A terceira coisa que nós aprendemos aqui é que a salvação é estar com Cristo. Na segunda palavra de Jesus na cruz, hoje estarás comigo no paraíso, a gente aprende essas 3 lições preciosas. Aprende que não são as nossas obras, não são os nossos atos, mas o nosso reconhecimento da grandeza de Cristo e daquilo que Ele fez por nós na cruz. A salvação, ela é um evento, ela é um ato, quando Cristo nos arranca do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. A salvação é estar com Cristo e é Ele mesmo quem nos aproxima, é Ele mesmo quem nos limpa, é Ele mesmo quem nos justifica e nos dá a oportunidade de vivermos com Ele no paraíso. Com essa palavra, que Deus te abençoe. Até mesmo você que não se sente alcançado ainda por essa graça maravilhosa, arrependa-se dos seus pecados. Confesse Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que certamente a sua graça, certamente o seu amor vai mudar a sua história e te fazer estar para sempre com Cristo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está.
mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou o Lucas Vargas, seminarista da Igreja Presbiteriana do Brasil, e nós estamos tirando esse tempo para refletir sobre as 7 palavras de Cristo na cruz, e a terceira palavra de Cristo na cruz do Calvário pode ser lida em João, capítulo 19, versos 26 e 27. Diz assim lá: Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o seu discípulo amado, disse: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. Desta hora em diante, o discípulo a tomou para casa. E que coisa fascinante de se pensar é essa, no momento mais trágico e difícil da sua vida terrena, tendo sido humilhado e espancado e agora estando crucificado. Jesus não olha para si mesmo, ele olha para o outro. Mais especificamente, nesse caso, ele olha para a sua mãe, Maria. E por isso essa é uma palavra de consolo, de conforto. Essa é uma palavra de cuidado. E esse cuidado de Jesus por sua mãe é demonstrado de duas formas: na maneira com que ele fala e também no conteúdo do que ele fala. Na maneira com que ele fala, porque ele não a chama de mãe, mas de mulher. E ao se referir assim a Maria, ele não está sendo de maneira nenhuma desrespeitoso, mas está cuidando para que a multidão, tomando conhecimento de que ela é sua mãe, não deposite sobre ela o ódio que já estavam depositando sobre o próprio Jesus. E o cuidado também é demonstrado no conteúdo, porque ele sabia que Maria precisaria de alguém que cuidasse dela, que proveisse o sustento e tudo o mais que ela precisasse para viver. Então ele encomenda João, o discípulo amado, como o seu filho, colocando sobre ele a responsabilidade de cuidar de Maria. Nós podemos tomar como lição duas coisas aqui. A primeira, que nos momentos de aflição, como esses que vivemos em nossos dias, com toda a crise que já é uma realidade mundial, Jesus, e apenas Ele, tem as palavras de consolo para a sua vida. Essas palavras não são palavras como as que o mundo dá, que levam ao engano e ao desespero. As palavras de Jesus são palavras que dão paz, a paz que excede todo o entendimento, a paz no meio da adversidade. As palavras de Cristo são aquelas que dão vida e conduzem à vida eterna. Devemos, portanto, nos apegar àquilo que Cristo nos diz. Essa deve ser a nossa esperança, sobretudo nesses dias trágicos que nós vivemos agora. Em segundo lugar, nos momentos de aflição, como esse que vivemos em nossos dias, devemos olhar não apenas para nós mesmos, mas olhar também para o outro. Devemos demonstrar todo o amor que Deus já demonstrou por nós em Cristo. E agora nós devemos demonstrar esse amor ao mundo. E isso começa com um gesto de carinho, de consolo e de cuidado pelo nosso próximo. Eu sei que nesse momento você também pode estar sendo atingido pelo que acontece no mundo, mas lembre-se que do seu lado existe uma pessoa que também está sofrendo. Lembre-se que essa pessoa necessita ouvir as palavras de Cristo para ela. Portanto, pregue essas palavras, porque isso você pode e você deve fazer. Mas não se esqueça que essa pessoa também precisa de ser cuidada em suas necessidades materiais. Então, se você tiver condições, não pense apenas em si mesmo, mas pense também no outro. E que com essas duas lições, Deus nos console e também nos ajude a levar a sua consolação ao nosso semelhante. Que Deus nos abençoe. Mateus 27:46 registra a quarta palavra da cruz. E a quarta palavra da cruz foi uma palavra de solidão. Jesus dizia: Eli, Eli, lama sabachthani.
Deus meu, por que me desamparaste? Naquele exato momento, a profecia de Isaías estava se cumprindo e Jesus estava levando sobre si todos os pecados do mundo. A palavra de Deus diz que o pecado faz separação entre Deus e o homem. E por isso Jesus estava naquele momento se sentindo sozinho, pela primeira vez. Da mesma forma que como Jesus estava recebendo o pecado do mundo e por isso estava sozinho, da mesma forma também nos sentimos quando nós andamos e vivemos numa vida cheia de pecados. Quando nós permitimos que o pecado impere em nossa vida, o Senhor se afasta também de nós, porque Deus não pode estar onde o pecado está presente. Mas o texto nos mostra que esta solidão do Senhor Jesus era uma solidão temporária, porque logo depois destas palavras, Jesus entrega o seu espírito e morre. E ao morrer, com ele também o pecado. Mas a grande novidade para mim e para você é que Jesus não permaneceu morto, mas ele ressurgiu. E quando ele ressurgiu, o pecado não tinha mais poder sobre ele, porque o pecado havia morrido com ele. Mas o quanto viver, ele reviveu para uma vida perfeita de comunhão com o Senhor Deus Pai Todo-Poderoso. Da mesma forma, se você também se converter dos seus maus caminhos, confessar os seus pecados e receber a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, o seu pecado estará morto juntamente com Cristo. E Jesus estabelecerá a sua comunhão perfeita com Deus Pai Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe. Eu encontrei
Irmãos, a quinta palavra proferida por Jesus na cruz é tenho sede. Esse registro encontra-se no Evangelho de João, capítulo 19, o versículo 28. O texto diz assim: Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Esta palavra foi dita pouco antes de Jesus curvar a cabeça e render o espírito. Que momento trágico, irmãos, angustiante e paradoxal. Aquele através do qual todas as coisas foram criadas, o Senhor da glória, com os lábios ressecados, precisando de um gole de água, aquele que nos ensinou a dirigir-se ao Pai através da oração, agora dirige-se ao homem e tem o seu pedido negado. Não lhes deram água, deram vinagre, conforme registro no Salmo 69, versículo 21. Por alimento me deram fel, para matar a minha sede, me deram a beber vinagre. Quão maravilhosamente se completa a previsão escriturística, quão maravilhosamente a Bíblia é cumprida. Irmãos, desta quinta palavra de Jesus na cruz, podemos tirar 7 lições. A primeira delas, tenho sede. Temos aqui a prova perfeita da humanidade de Cristo. A segunda palavra, tenho sede. Temos aqui a intensidade do sofrimento de Cristo. Terceiro, tenho sede. Temos aqui a submissão do Salvador à vontade do Pai. Isaías 53:10a diz: Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. A quarta lição que temos é: tenho sede. Temos aqui o Cristo que se solidariza com o povo sofredor. Isaías 53:4 diz: Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Quinto, tenho sede. Temos aqui uma necessidade universal. João 4,13 diz: Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Sexto, tenho sede. Temos aqui o símbolo de uma necessidade espiritual. O Salmo 42, versículo 2a diz: A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E sétimo, tenho sede. Temos aqui a declaração de um princípio permanente. Há um sentido real em que Jesus ainda continua a ter sede. Primeiro, ele está sedento pela devoção dos seus discípulos. Segundo, ele está sedento pela companhia dos seus discípulos que ele comprou com o seu sangue. Terceiro, ele está sedento pela salvação daqueles que ainda estão longe do aprisco das ovelhas. Por isso, irmãos, ele ainda continua tendo sede. Sede de ver-nos com ele no coração. Sede de nos rendermos aos seus pés. Que Deus os abençoe. Amém. Graça e paz aos amados irmãos. Sexta palavra da cruz, está consumado. Encontra-se no Evangelho segundo João, capítulo 19, versículo 30. Está consumado implica em dizer que a obra ou plano redentivo ou salvífico do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele foi executado, foi cumprido com perfeição, ou seja, com ausência total de erros ou falha. Plano esse que foi elaborado na eternidade pelo nosso Deus triuno. Antes,
portanto, da criação. Está consumado implica em dizer que a dívida foi totalmente paga em Cristo Jesus, perdoando-nos, portanto, de todos os nossos pecados, sejam eles os do passado, os do presente ou ainda os do futuro, ou seja, aqueles que ainda iremos cometer. E nós podemos fazer a seguinte analogia. Imagina que você tem uma dívida pagável e essa dívida, portanto, você irá se empenhar para quitá-la através dos seus esforços, do seu trabalho, em um determinado período de tempo. No que diz respeito à nossa dívida para com Deus, essa dívida era, portanto, impagável. Somente em Cristo essa dívida foi totalmente quitada, foi totalmente paga. E, portanto, nós entendemos que somente em Cristo nós encontramos, assim, o perdão, a justificação dos nossos pecados. Está consumado implica dizer que Jesus é o nosso Senhor e que, portanto, nós somos os seus servos. Essa relação Senhor e servo nos remete a pensarmos que o servo, ele vive em função do seu Senhor, ele vive para agradar o seu Senhor, ele vive, portanto, para servir o seu Senhor. E esse serviço deve ser feito com alegria. Esse serviço deve ser feito com dedicação, com zelo, com empenho. Esse serviço não pode ser feito por obrigação ou muito mais com tristeza. Devemos servir ao Senhor com alegria, com zelo, com empenho, dando o nosso melhor para Ele e por Ele. Está consumado implica em dizer que Jesus é o nosso Rei e que, portanto, nós estamos debaixo do seu governo, debaixo da sua autoridade. Diferente do governo humano, quer seja na esfera federal, estadual ou municipal, que é um governo falível, limitado, porque é constituído por homens, e também transitório, porque tem um mandato, um determinado período de tempo, o governo de Cristo, ele é insubstituível, ou seja, ele já reina sobre as nossas vidas e continuará reinando por toda a eternidade. Esse governo, portanto, é insubstituível, é perfeito e infalível. Que alegria nós sabemos que estamos debaixo desse poder e autoridade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que reina sobre as nossas vidas, sobre toda a eternidade. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou, Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei
dia, meus irmãos, graça e paz. Aqui é o Reverendo Moisés, pastor das igrejas presbiterianas de Isadora 2 e também da igreja em Jardim Paraíso. Neste momento de período de comemoração da cristandade, da Páscoa, da morte e ressurreição do Senhor, nós vamos meditar aqui sobre o texto de Lucas 23:46, que diz o seguinte: Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. João, fazendo menção a este evento, ele vai dizer: tudo está consumado. Tudo está consumado. A gente aprende com Jesus aqui. Primeiro, obediência. Jesus foi obediente. No Getsêmani ele diz: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então foi feita a vontade de Deus na vida de Jesus Cristo. Paulo vai fazer referência a este evento, deste plano salvífico de Deus, em Efésios 1, quando ele diz que Deus faz o plano, Jesus cumpre esse plano e o Espírito Santo é o mantenedor deste plano. Então a gente encontra obediência em Jesus. Ele obedeceu uma morte cruel, morte do justo pelos injustos. Nós vemos fé também em Jesus. Diz o texto de Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. E Isaías 53:10 vai dizer: todavia ao Senhor agradou moê-lo. Agradou a Deus moê-lo, a levá-lo ao vitupério, à morte cruel de cruz. Paulo vai dizer em Gálatas que era uma morte maldita. Então, Jesus apresenta obediência, apresenta fé, e um terceiro aspecto da morte de Cristo é a satisfação que ele dá à justiça divina. A morte de Cristo satisfez a justiça divina. Deus seria muito justo se deixasse a cada um de nós no nosso pecado e, consequentemente, perecermos na danação eterna. Mas Cristo satisfez a justiça divina, nos permitindo, irmãos, entrarmos na bênção da salvação, nos permitindo a bênção da reconciliação, do acerto dos nossos ponteiros, dos nossos relógios espirituais com Deus. Então, os nossos ponteiros foram ajustados na reconciliação. Nos permite a bênção da justificação, nos permite no tribunal divino Jesus declarar que cada um de nós está justificado. Nos permite a bênção de Deus olhar para nós hoje e ver em nós o sacrifício de Cristo. Não vê o Moisés, não vê o José, a Maria, o João, não, vê o sacrifício de Cristo em nós. Estamos justificados, estamos perdoados. A bênção da salvação chegou até nós. Nós temos direito, por herança agora, por sermos co-herdeiros com Cristo, de participarmos das bênçãos da salvação e da entrada na eternidade. Então, o sacrifício de Cristo tem esse significado e nós temos que ter essa ressignificação na nossa vida, da bênção da salvação, da bênção da reconciliação, da bênção da justificação, da bênção do perdão do pecado, da bênção de ser redimido. A morte de Cristo propiciou isso para nós, irmãos. Somos agradecidos a Deus porque a morte de Cristo nos propiciou essas bem-aventuranças, né? Então, irmãos e irmãs, que haja um ressignificado da morte de Cristo nas nossas vidas. Dê um ressignificado às nossas vidas. Nós que éramos pecadores, continuamos falhos, pecando, mas lutando contra isso, para viver uma vida que agrade a Deus, uma vida que mostre e demonstre para os outros que Cristo em nós é a esperança da glória. Que Deus nos abençoe. Que Deus resplandeça o seu rosto sobre nós, que dê a sua paz e que nós, conscientemente, possamos dar significado à morte de Cristo e à sua ressurreição nas nossas vidas. É isso que nós desejamos a todos vocês. Em nome de Cristo. Amém.
Graça e paz, você que acompanhou esta palavra abençoada. Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe também os nossos pastores, o nosso seminarista. Que Deus possa motivar você ainda mais, continuar firme na palavra e na presença de Deus. Lembrando você que domingo é Páscoa. Então teremos um encontro pela manhã às 9 horas. Vamos falar um pouquinho da ressurreição? Vamos? E à noite o culto, tá bom? Ao vivo, no Facebook. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Tenha uma semana na presença do Senhor. Em breve vamos estar juntos, cultuando a Deus juntos. E eu aguardo você. Graça e paz.